Muito boa tarde e sejam todos muito bem-vindos ao seminário A Floresta e as Micorrizas, que conta com a apresentação da investigadora Helena Machado, investigadora do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, e uma atividade de demonstração de plantas micorrizadas que será conduzida por Filomena Gomes e Maria Balseiro, professoras da Escola Superior Agrária de Coimbra. Iniciamos assim o seminário com umas breves palavras do professor João Noronha, presidente da Escola Superior Agrária de Coimbra. Muito boa tarde a todos os presentes presencialmente e os presentes via web. Não sei se nos estão a ouvir ou não, espero que sim. Os que estão presentes na revista, seguramente os que estão fora não sei muito bem. E espero que seja um seminário interessante e que seja uma tarde proveitosa. Como já disse a Isabel, portanto, vamos ter aqui hoje um seminário que se realiza no âmbito do projeto piloto 16, valorização de cogumelos e frutos, e que conta com o apoio do Centro de Ciência Viva na Floresta e que tem por objetivo divulgar as vantagens das micorrizas nas florestas, esclarecer a sua relevância e como as preservar. Como a Isabel já disse, vamos ter uma intervenção da investigadora do INEAD, Helena Machado, e posteriormente uma demonstração das micorrizas pelos docentes da ESAC, da Fundação do Centro da ESAC, Filomena Gomes, que irá fazer uma demonstração de micorrizas. Os podem ter aqui montado aqui um monte de aparelhagem, tem que ter cuidado agora quando sair a não tropeçar em nenhum dos fios, porque senão estraga o seminário. E, portanto, desejo a todos uma boa tarde de trabalho e que seja uma tarde proveitosa. E passar então a palavra à doutora Helena Machado. Obrigada. Convite para vir falar sobre a floresta e as micorrizas, endereçado pela Escola Superior Agrária de Coimbra e pela professora Filomena Gomes. Estabelecem entre os fungos e as raízes das plantas. O termo micorrizas vem do grego e quer dizer mix, fungo, e risa, de raiz. A maior parte das plantas forma micorrizas. Quanto aos tipos de micorrizas, as classificações usadas têm variado ao longo do tempo. Uma das mais completas divide as micorrizas em 7 tipos. No entanto, eu vou falar só das mais importantes, só daquelas que são mais representativas, como por exemplo, começando pelas endomicorrizas, ou micorrizas arbusculares, as ectomicorrizas, as arbutoides, ericoides, monotropóides e as orquidáceas, ou orquidoides. Aos vários tipos de micorrizas, falando agora das endomicorrizas, ou micorrizas arbusculares, são micorrizas que têm hifas que penetram dentro das... Portanto, há uma penetração dentro das células da raiz, formando arbúsculos, como, por exemplo, podem ver aqui do lado esquerdo, ou vesículas, como podem ver aqui do lado direito, e que servem como reserva de lípidos, por exemplo. Aqui neste caso temos aqui um aspecto das vesículas formadas pelo vômito. Portanto, as endomicorrizas formam-se na maior parte das plantas superiores, portanto, todas as plantas com interesse agrícola formam endomicorrizas, ou a maior parte, e os fungos que estão envolvidos nesta associação são principalmente, são fungos, são algumas das espécies de glomos, gigaspora, também tem a calospora, e são fungos que não são septados e que vivem obrigatoriamente em simbiose com as raízes das plantas. Ou seja, portanto, tem como disse anteriormente, entram dentro das células da raiz. Algumas árvores
também formam endomicorrizas, como por exemplo as macieiras, os citrinos, os abacates, os amendoins e também o eucalipto. No caso do eucalipto, sabemos que estas endomicorrizas formam-se principalmente durante as fases, durante a vida, durante as primeiras fases da vida do eucalipto. E depois são substituídas por ectomicorrizas. Mas, na verdade, se calhar não é bem assim. Isso depois vamos ver, vou-vos falar de seguida. As endomicorrizas pertencem a géneros que são de valor para a agricultura e que são principalmente, os mais conhecidos são os gluómenos, as gigasporas, mas também há outros géneros como a calospora. São fungos que não têm septos e que vivem obrigatoriamente em simbiose, ou seja, vivem dentro das raízes das plantas. Há algumas árvores que também formam endomicorrizas, como por exemplo as macieiras, os abacates, os amendoins, os eucaliptos. O que nós pensávamos até há pouco tempo é que essas associações endomicorrízicas nas plantas, nas árvores, ocorriam principalmente durante a fase jovem da planta e que depois seriam substituídas por endomicorrizas, por ectomicorrizas. Quanto às ectomicorrizas, a grande diferença para as endo, em termos morfológicos, é que nós conseguimos ver a presença do fungo a envolver as raízes da planta. Esta presença do fungo faz com que deixe de haver desenvolvimento dos pelos radiculares e a raiz passa a ficar com uma morfologia exterior diferente e fica mais arredondada, deixa de ter o ápice radicular tão visível, tão marcado e, além disso, as próprias raízes ficam mais alargadas. Isto deve-se à presença de hifas nos espaços intercelulares, que, ao formarem ao entrarem entre esses espaços, formam uma rede chamada rede de Arquide. Nesta foto podemos ver as hifas externas do fungo, que são visíveis, o manto fúngico que também se vê, portanto era aquilo que estávamos a ver anteriormente aqui, portanto, a raiz coberta de fungo, o manto fúngico, e depois, neste caso, nesta micorriza, neste corte, só vemos que o fungo entra na primeira camada das células da epiderme e forma a tal rede de Arquide. Nesta foto que eu tenho a seguir, podemos ver com mais detalhe a rede de Arquide. Portanto, o que é que nós aqui conseguimos ver? Conseguimos ver que as hifas envolvem completamente as células da epiderme da raiz e formam é como se fossem dedos que envolvem a própria célula. E é aqui que se dão todas as trocas de nutrientes e de água e de outras substâncias entre a raiz da planta e o fungo. As ectomicorrizas são importantes para a floresta porque as principais espécies arbóreas formam ectomicorrizas, como por exemplo os castanheiros, os quercus, também as coníferas, as bétulas, as tilas, e depois há muitas outras plantas, arbustos, portanto, que não são considerados árvores, como por exemplo os crataegos, ou até mesmo que também formam ectomicorrizas. Outra característica que nos torna as ectomicorrizas importantes para a floresta e para os humanos é o facto de que a maioria dos fungos que estabelecem simbiose nas ectomicorrizas são fungos que formam frutificações conhecidas como cogumelos, ou seja, que têm
Algumas têm valor também comestível para nós, como por exemplo a manita cesárea, ou os lactários deliciosos, os boletos, os cantarelos, os tricomas, uma série de cogumelos que são importantes. Todos eles são fungos que formam ectomicorrízas. Depois, outra forma, outro tipo morfológico de micorriza são as micorrizas arbutoides. Ou seja, são ectoendomicorrizas. Portanto, têm características das ecto e características das endo. Portanto, em termos exteriores, ou seja, quando nós olhamos para uma raiz, podemos ver que a raiz deixou de ter pelos radiculares, assim como uma ectomicorriza, e também conseguimos ver a presença do fungo externamente. Também há uma alteração da morfologia da raiz, neste caso, num medronheiro, forma-se, portanto, a raiz passa a ter uma estrutura em forma de cruz, cruciforme, e quando fazemos um corte histológico, podemos ver que a raiz apresenta, portanto, a tais as hifas externas na mesma, o manto fúngico, portanto, que se vê aqui, por esta camada de células do fungo, envolver completamente a raiz, e depois, aqui também temos numa primeira camada da epiderme, a presença de rede de ártigo na mesma, mas também de hifas intracelulares, que formam estes novelos dentro das próprias células. Portanto, estas são as micorrizas arbutoides. Ora, as micorrizas arbutoides estabelecem-se principalmente com 3 ordens das ericalas. Desculpem, com 3 géneros da ordem das ericalas. Os arbutos, os arcostotáfilos e as pirolas. A maioria dos fungos associados são baciliomicotina, mas também alguns altos com micotina. Portanto, por isso, muitos dos fungos que estabelecem ectoendomicorrizas ou micorrizas arbutoides também têm a mesma importância para nós como as ectomicorrizas. É o caso de algumas espécies que estabelecem simbiose com o medronheiro e que podem ter algum interesse, ou que são como as lacárias, os lactários, muitas outras. Outro tipo de micorrizas, as micorrizas ericoides, que se estabelecem com plantas da família das ericáceas e também das empetráceas e das epacridáceas, portanto, qual é a grande diferença entre estas e as arbutoides? Portanto, também são ectoendomicorrizas, mas a grande diferença é que, neste caso, as micorrizas, nós não conseguimos ver um manto bem desenvolvido, um manto externo bem desenvolvido. Portanto, continua a haver entrada de células dentro das células da epiderme, desculpem, continua a haver entrada do fungo dentro das células da epiderme. Aqui conseguem ver os tais, portanto, as hifas enroladas dentro das células, mas não temos aqui um manto bem desenvolvido à volta, como tínhamos visto aqui. Aqui conseguimos ver esta camada toda do manto. E depois, outro tipo são as micorrizas monotropoides, que se estabelecem, portanto, é um tipo de simbiose que se estabelece com plantas que são parasitas do género monotron. Estas micorrizas têm a característica, neste caso, apresentam um manto espesso, uma rede de ártigo, vão ver aqui as células entre as células do fungo entrarem entre as células da epiderme da planta,
Mas também há algumas estruturas intracelulares que se conseguem observar, que neste caso são chamadas alstórios, porque são apenas hifas que entram dentro das células, e que, portanto, estas micorrizas estabelecem-se, os fungos que estabelecem estas micorrizas com as plantas monotropa, desculpem, o que eu queria dizer é que estas micorrizas, portanto, as plantas monotropa aproveitam estas micorrizas para, no fundo, fazem uma colonização de micorrizas que já existem na árvore. E aproveitam, portanto, os próprios fungos que já estão a fazer ectomicorrizas com a árvore para também estabelecer micorrizas com eles, e assim aproveitam diretamente os açúcares da árvore. Outro tipo de micorrizas, as micorrizas orquidoides, que se formam com plantas da família das orquidáceas, caracterizam-se por terem novelos intracelulares nas células do tubérculo da orquídea e que têm uma característica interessante, é que alguns dos fungos da Basidiomycotina que formam estes novelos intracelulares, como por exemplo, um deles bastante conhecido, que é a Armillaria amelia, que é um fungo parasita e bastante agressivo até de plantas. No caso, ao estabelecer esta simbiose com as orquidáceas, o que faz é que a orquídea deixa-se colonizar, ou deixa o fungo entrar e colonizar as células, mas ao fim de um tempo, ou seja, quando já há muitas células colonizadas e o fungo já se desenvolveu, ela digere o fungo e alimenta-se do próprio fungo. Portanto, é uma simbiose um pouco que pende mais para um lado do que para o outro. Quer dizer, não sei muito bem. Em relação a qual é a importância das micorrizas, a associação micorrízica tem benefícios tanto para a planta hospedeira como para o fungo. Em relação ao fungo, o que é que o fungo beneficia? Principalmente dos produtos sintetizados, fotossintetizados pela planta e que vão ser translocados ou transferidos para o fungo e que servem como fonte de energia, visto que ele não faz fotossíntese. E, por outro lado, a planta absorve, recebe do fungo nutrientes e água que ele vai explorar a distâncias maiores do que os próprios pelos radiculares teriam capacidade. Em termos de quais os benefícios para a planta de estabelecer a micorrização, temos um dos mais conhecidos ou mais discutidos é portanto, a melhoria da nutrição da planta. Isto porque, ao aumentar a superfície do sistema radicular, também aumentamos a capacidade de absorção e principalmente de alguns elementos minerais, como por exemplo, tanto azoto como potássio, como fósforo, como micronutrientes também são absorvidos, mas principalmente no caso do fósforo, porque eu depois vou falar mais à frente, porque há uma absorção ativa. Portanto, há a capacidade de tornar o fósforo móvel ou disponível no solo, mesmo quando ele não está numa forma disponível. Depois, há outra capacidade muito importante que tem a ver com, por um lado, com a quantidade de hifas que se formam, das hifas externas do fungo, que colonizam um grande volume de solo e, por isso, aumentam a absorção de água. Essa
Por vezes, nos fungos ectomicorrízicos, por exemplo, a absorção de água é também ainda aumentada pela existência de rizomorfos. Mas também a existência do fungo, do manto do fungo, tem uma capacidade de proteção contra o dessecamento da raiz. E também há outro benefício importantíssimo que não vou falar, não vou aprofundar, que é a proteção contra doenças radiculares. Porque, por um lado, o próprio manto pode servir como barreira física para a entrada de agentes patogénicos, mas também há vários mecanismos tanto de produção de substâncias inibidoras ou de substâncias antibióticas que podem proteger contra as doenças. Depois temos uma grande vantagem ou benefício para nós, que é os benefícios que causa a existência de micorrizas no solo. Isto porquê? Porque a existência de uma rede imensa de micélio entre as plantas causa uma agregação das partículas do solo e da fração orgânica e aumenta a porosidade do solo e melhora, portanto, o arejamento e a retenção de água. Se nós pensarmos então comparando as micorrizas arbusculares, ou seja, as endomicorrizas com as ectomicorrizas, quais são as grandes diferenças em termos de benefício para a planta? Porque é que ela faz micorrizas com um ou com outro? As micorrizas arbusculares são muito eficientes na absorção de nutrientes, principalmente do fósforo, e têm sido usadas na agricultura por esse mesmo facto, tendo sido consideradas mesmo como um adubo, uma forma de adubar a maior parte das nossas culturas agrícolas. Por outro lado, isto porque uma das características do fungo é que tem estes fungos normalmente têm sempre enzimas fosfatases que ajudam na tal disponibilização do fósforo. Por outro lado, o que é que estas endomicorrizas não possuem? Não possuem um grande manto, não possuem manto sequer. Portanto, nem possuem hifas que formam agregados a longas distâncias. Essas, portanto, por isso, as ectomicorrizas têm outro tipo de vantagens, ou seja, aparecem principalmente nos ecossistemas florestais, porque nesses o azoto é um nutriente limitante, a disponibilidade de azoto, e por isso eles possuem a capacidade de, além de absorver o fósforo e tanto pelo micélio, com as fosfatases, também têm outras enzimas que lhes dão capacidade saprofítica. Possuem enzimas oxidativas e hidrolíticas que permitem absorver nutrientes depois de degradar um pouco a matéria orgânica no solo. Por outro lado, como disse há bocado, os próprios rizomorfos têm um papel ativo no transporte de água a longas distâncias, porque o que são rizomorfos? Os rizomorfos, como o nome indica, são são agregados de micélio de hifas que formam uma espécie de raízes. Na verdade, é como se fosse um tubo quase. Ou seja, as hifas estão todas encostadas e formam cordões e muitas vezes até os próprios septos deixam de existir para que haja um transporte mais ativo a longas distâncias. Outra característica que as ectomicorrizas têm e que é mais importante nas ecto do que nas endo é que este micélio do fungo, também externo, tem uma capacidade que as endomicorrizas não possuem de acumulação temporária de cations que estejam a fazer, que sejam tóxicos no solo e, portanto, os próprios fungos ectomicorrízicos têm a capacidade de formar como desintoxicantes no solo.
Depois não podia deixar de vos falar um bocadinho sobre uma discussão que tem surgido recentemente acerca de algumas plantas que apresentam ao mesmo tempo, portanto, nós inicialmente julgava-se que algumas plantas poderiam ter ecto e endo, mas que apareciam em momentos diferentes da vida, ou seja, nos jovens plantas apareciam as endo e depois eram substituídas por ectomicorrizas durante a fase adulta da árvore. No entanto, nos últimos anos há cada vez mais observações de que existem plantas que têm ao mesmo tempo endo e ectomicorrizas. É o caso, por exemplo, aqui destes exemplos que estão neste artigo e que temos aqui do lado direito esta raiz que é a ectomicorriza, onde conseguem ver, portanto, o que é o fungo, tudo aquilo que nós vemos em azul, corado de azul, é o fungo, ou seja, não é o fungo, são os fungos, porque neste caso temos um fungo que está aqui a formar uma ectomicorriza e temos aqui outro fungo ao longo da raiz que está a colonizar, está a fazer endomicorrizas nestas vesículas, ou arbustos, são vesículas. E do lado esquerdo a mesma coisa, ou seja, temos aqui esta raiz, a ectomicorriza, completamente colonizada pelo fungo ectomicorrízico, e dentro da raiz conseguimos ver arbustos e vesículas neste caso. Só recentemente, com as técnicas de biologia molecular, é que nós conseguimos deslindar mais facilmente isto, porque se nós fizéssemos um corte aqui há uns tempos, não conseguiríamos, por exemplo, demonstrar que este fungo que está aqui a fazer a ectomicorriza não é a mesma espécie do que a que está dentro das vesículas. E qual é a grande vantagem? Ou seja, a discussão leva-nos a que, então, porquê é que as plantas têm ecto e endomicorrizas ao mesmo tempo? Têm ecto e endomicorrizas porque isso lhes permite terem uma espécie de seguro para o futuro, visto que elas não sabem quais são as condições que vão aparecer no futuro. É claro que, no fundo, como vos mostrei, as endomicorrizas e as ectomicorrizas têm uma complementaridade em termos de nutrição, de ação em termos nutricionais, portanto, umas são mais ativas na absorção do fósforo, enquanto depois outras têm a capacidade também de absorver outros, portanto, de degradar matéria orgânica para absorverem azoto e também fósforo, não é? Mas outra vantagem será que as micorrizas, as endomicorrizas, visto que são, portanto, o fungo está dentro da raiz e tem menos hifas, portanto, são fungos com menos exigências nutricionais em termos da planta, ou seja, vão buscar menos quantidade de açúcar. Logo, nas plantas jovens é importante que não haja uma grande exigência, porque a planta não tem assim muitos sintetizados para disponibilizar para o fungo. Portanto, por isso é que nós pensávamos que só nas fases iniciais da vida das plantas é que apareciam as endomicorrizas. No entanto, poderá ser uma forma de assegurar que a planta, quando tem condições mais complicadas, recorra às endomicorrizas em vez de só à ecto. E, portanto, também proporciona uma maior capacidade de explorar o solo e também uma maior proteção contra agentes patogénicos. Para nós, o que é que nos interessa? Interessa-nos que, se nós começarmos a olhar com mais atenção para as plantas que fazem duplas micorrizas, ou seja, ecto
micorrizas e endomicorrizas ao mesmo tempo, vamos encontrar algumas plantas que nos poderão ajudar na recuperação do ecossistema face a alterações climáticas, por exemplo. É o caso de algumas arbustos eu, por exemplo, eu queria falar, acho que não está aqui, do caso do medronheiro, por exemplo. Mas eu tenho aqui uma lista das famílias que têm géneros de plantas que formam ectomicorrizas e depois os géneros que apresentam essas ectomicorrizas, e tem aqui um asterisco à frente que foi colocado no caso quando existem também, quando nesses géneros tinha sido detectado algumas espécies que também formavam endomicorrizas. E como podem ver, nós já sabíamos que havia endomicorrizas, por exemplo, no caso que eu me lembro mais, por exemplo, nos eucaliptos, nas mistáceas. Aparecia várias espécies com endomicorrizas, pelo menos nas fases iniciais. Agora, estes artigos mostram que conseguimos encontrar algumas espécies que têm as tais duplas micorrizas, ou seja, micorrizas endo num local do raiz e ecto noutra parte da raiz. Nestas, por exemplo, que é que nos eucaliptos também, nos fráxeos, no pópulos, na sálix, nas acácias, nos almos e também numa espécie de quercus, mas não é nenhuma das espécies, é a acrifolia. Então, vamos aqui a pensar um pouco nas florestas. Quais são os fungos que nós podemos observar nas florestas e que são importantes para a diversidade, em termos de biodiversidade? Portanto, nos pinheiros bravos, por exemplo, numa floresta de pinheiros bravos, estão referenciados por volta de 80 espécies, pertencentes a 40 géneros. Essas espécies são principalmente espécies de rússula, género rússula, são muito importantes nos pinheiros. Algumas evolumas também. Eu não vou falar de todos, como é evidente, mas coloquei aqui os mais importantes. E depois, em termos de importância para os humanos, temos os cantarelos nudescens, por exemplo, ou os míscaros amarelos, o tricoloma colosso e o lactares deliciosos, que é tão importante porque é fácil de multiplicar e de introduzir nos viveiros. E, portanto, estabelece. E por outro lado, e por último, tenho que referir que existem algumas espécies de fungos que são específicas, ou seja, que estabelecem simbiose com as coníferas. São específicas, quer dizer que nós só encontramos suílos, algumas espécies de suílos apenas em coníferas. No caso dos pinheiros mansos, também estão referenciadas por volta de 80 espécies de fungos micorrízicos que formam cogumelos e que eu não vou tornar a falar dos mesmos que falei há bocado no pinheiro manso, muitos são coincidentes. Também podemos encontrar, por exemplo, pisólitos tintórios, que é muito comum em pinhal, ou o nosso amigo lactários deliciosos. E, por exemplo, a Lacária lacata, que é um fungo muito que produz imensas frutificações e que aparece em quase tudo, ou seja, em quase todos os ecossistemas, em quase todas as florestas, e que tem a capacidade de colonizar, principalmente, é um early stage, ou seja, é um fungo que aparece nas primeiras fases de vida da planta.
por exemplo, aparece muito nos viveiros. E já agora, poderia referir uma coisa. Possivelmente, o facto de aparecerem nos viveiros, normalmente aparecem fungos que têm umas frutificações pequenas. Isto porquê? Porque fungos com grandes frutificações, como por exemplo os boletos, seriam muito mais exigentes em fotossintetizados. Depois, quando nós olhamos para florestas em que predomina o sobreiro, estão referenciadas uma imensidão de espécies, ou seja, mais de 500 espécies estão referidas como aparecendo associadas aos sobreiros e 178 dessas espécies são exclusivas do sobreiro, o que torna as ectomicorrídeas importantíssimas para este tipo de ecossistema. Também aparece outra vez a Lacária lacata, como eu disse, que está em todos os tipos de florestas ou de ecossistema. E depois, o grupo das rússulas é imenso, com imensas espécies, algumas até com interesse comestível, mas comestível. Mas, por exemplo, outro grupo com imensas espécies representadas nos sobreiros é, por exemplo, os cortinários e as amanitas. Também há muitas espécies de amanitas e lactários. Portanto, depois há outros grupos como os hidrófilos e também aparecem os suelos muitas vezes. Na verdade, o suelos aparece muitas vezes, apesar de que isto é porque muitas vezes os sobreiros também estão em florestas mistas com pinheiros. E os tricomas, outro tricoma, há muitos tricomas também, muitas espécies de tricoma. Mas, como interesse, como comestíveis, aparece a amanita cesárea, por exemplo, o cantarelos civários, os craterelos e o boete éreos. O boete éreos ou outras espécies de boetes, que são os tais cogumelos muito exigentes em nutrientes da árvore e que aparecem normalmente associados a árvores adultas, por exemplo. No caso da azinheira, também estão referenciados mais de 150 espécies associadas à azinheira e não vou tornar a falar delas, vou apenas falar uma das mais emblemáticas da associação com a azinheira, que é a amanita ponderosa, que é um cogumelo de primavera muito conhecido e colhido no Alentejo e que estabelece simbiose, principalmente com as azinheiras, mas também com as próprias estevas que estão no habitat. E também podemos encontrar muitas vezes associados às azinheiras boletos. No caso do eucalipto, existem mais de 100 espécies também referenciadas na Austrália, associadas ao eucalipto. Em Portugal, algumas espécies da nossa, associadas às nossas espécies, foram com o tempo estabelecendo-se e também passaram a estar associadas ao eucalipto, como por caso da amanita muscaria, que é um fungo muito cosmopolita, que aparece em muitos habitats também, assim como a lacária. Os pisólitos também, é o mesmo caso, também são muito comuns e associam-se facilmente com várias espécies. Também conseguimos encontrar tricomas saponáceos e as tais vacárias vacatas, que muito comuns e que se associam facilmente com todas que aparecem em todos os tipos de florestas. Mas, ultimamente, também temos encontrado a ocorrência de cantarelos civários. Portanto, uma espécie que aqui já começa a ter algum interesse para nós, porque é comestível. E que será, talvez, de começar também a pensarmos nesta associação. Depois, no caso dos castanheiros, nos sortos, são referenciadas mais de 50 espécies associadas aos castanheiros. Claro que há algumas que são quase específicas
como por exemplo os vecinos. Não coloquei aqui, coloquei só a América Muscária porque é muito também, porque a foto era bonita, acho que é mais por isso. Mas em termos de combustíveis, o mais importante mesmo que se associa, que aparece associado com o castanheiro, é o boleto de adudas. Depois, outro fungo muito característico que nós ocorre muitas vezes associado nos nossos sopros é o Paxillus involutus, apesar de ser tóxico, é um fungo que é característico também nos nossos sopros e castiçais. No caso dos carvalhos, também não coloquei aqui grande. Portanto, existem mais de 90 espécies referenciadas como associadas aos carvalhos. Isto depois depende um bocado. Eu não aprofundei muito aqui a apresentação em termos, porque depende de qual é a espécie de carvalhos. Neste caso aqui é o Pirenaica, mas poderia ser outro. Portanto, podemos encontrar os cantarelos, os cratarelos, as lacárias e amanitas, mas também encontramos os boletos. Portanto, há uma série de fungos, todos aqueles fungos importantes e comestíveis, os tricolomas também, conseguimos encontrar no mesmo monte de fungos importantes nos carvalhos. Como é que nós podemos, então, aumentar, ou melhorar, ou conservar, ou explorar os nossos recursos micológicos? Portanto, a coisa principal a fazer é mudar a forma como nós encaramos a gestão florestal, ou seja, ao pensarmos na gestão florestal, incluirmos sempre o recurso micológico. Portanto, temos noção de que existe um recurso micológico que pode ser explorado. Portanto, eu acho que é o passo importante a fazer para podermos aumentar a capacidade de produção das nossas florestas em termos de cogumelos. E, portanto, como é que nós fazemos isso? A primeira coisa a fazer numa área florestal é termos noção do que é que temos presente nessa área. Isso, fazendo um diagnóstico e identificando quais são as espécies que aparecem e quais são as mais importantes. Claro que se nós pensarmos em termos de aproveitamento humano, temos algumas que já são tipo os ovos, ou seja, já sabemos. Nós já sabemos que nos pinhais, por exemplo, é possível que encontremos lacários deliciosos ou os suínos. No montado, na primavera, encontramos certamente a amanita ponderosa, a alcilarca, que no outono encontramos o boleto de areus e que também na primavera podemos encontrar, associado às estevas, as tubras. Nos soros é fácil de percebermos que, portanto, podemos encontrar boletos ou os cantarelos. E em zonas de acumulação de matéria orgânica encontramos outros cogumelos que não são micorrízicos e que só estão aqui porque também são importantes no ecossistema, como por exemplo o pistanuda, que também é um cogumelo comestível, que aparece muitas vezes associado à volta, até no montado, mas que não é um fungo micorrízico, é um fungo de compositor. Ou por exemplo a morquela, que aparece na primavera. Ou nas zonas de prados também apanhamos muito os agáricos, portanto os parentes silvestres do champignon de Paris, do cogumelo de Paris, ou as macropiotas muito conhecidas. O que é que nós podemos fazer em termos muito genéricos ou simples? Porque eu não vou entrar em grandes discussões acerca do que é que nós podemos fazer para melhorar a produtividade dos regulamentos. O que é que nós podemos fazer? Quando instalamos um novo regulamento, a primeira coisa que podemos pensar é se existe já inóculo nos locais, ou seja, se há à volta alguma massa florestal que tenha umas espécies idênticas e que seja produtiva.
Portanto, se existir, não é preciso estarmos preocupados na instalação de novo regulamento. Ou, por exemplo, se podemos direcionar quais são os fundos que nós vamos ter no futuro, mudando a espécie florestal que vamos instalar. Ou seja, se nós instalarmos pinhal, temos muito mais probabilidade de ter produção de lactários deliciosos. E se queremos ainda aumentar essa probabilidade, então podemos utilizar até pinheiros que já estão microrrizados no viveiro e instalar esses pinheiros. Também, por exemplo, se quisermos aumentar a produção de amanita cesárea, claro que nós não temos ainda como comprar inóculos, portanto, plantas em viveiro inoculadas com a amanita cesárea, mas se instalarmos carvalhos ou sobreiros, azinheiras, temos muito mais probabilidade de no futuro podermos obter esta espécie. E também, ao termos povoamentos mistos, temos maior diversidade de cogumelos, de espécies de cogumelos que vamos obter. Como, por exemplo, no caso que há bocado referido, os sobreiros, que normalmente são florestas mistas com pinheiro, e que aparecem sempre, há espécies que são dos pinheiros. Quando estamos perante o abate de árvores, o que é que temos que fazer? Temos que evitar abater grandes superfícies de árvores. Isto portanto, temos que pensar em deixar algumas árvores, pelo menos algumas árvores mais velhas, deveriam ser deixadas na periferia da área abatida, que vão servir como refúgio para as micorrízas. Ou conservar apenas faixas, portanto, cortar por faixas, ou cortar em alturas diferentes, portanto, fazer o abate de metade num ano e no ano seguinte fazer o abate da outra metade da plantação. E, portanto, ao mesmo tempo, podemos sempre deixar algum do material de corte para criar zonas favoráveis ao desenvolvimento de cogumelos de competidores. Isto, no caso, de não termos doenças nessa floresta que foi cortada. Também, outra coisa importante que está relacionada com o facto das tais, por exemplo, no caso do medronheiro, que tem formas ectoendomicorrízas com espécies que são importantes também para a floresta. Então, podemos preservar esses medronheiros porque sabemos que eles vão ser uma forma de inóculo, portanto, vão funcionar como fonte de inóculo. Portanto, gostaria de referir este artigo do Richard, que apresenta um trabalho interessantíssimo que mostra que a presença de medronheiros aumenta a sobrevivência dos germinantes da azinheira durante os seus primeiros anos de vida, ou seja, durante o primeiro verão. Portanto, isto um pouco porque os fungos ectomicorrízicos associados ao medronheiro também são fungos ectomicorrízicos da azinheira. E durante os primeiros anos, no fundo, a presença destes arbustos vai ter um papel importante, vai servir como fonte de inóculo e como proteção para a própria planta germina. A quantidade de fungos micorrízicos associados ao medronheiro é imensa, apesar de que nós conhecemos muito pouco e temos apenas um pequeno vislumbre do que é a variabilidade de fungos micorrízicos associados ao medronheiro. Durante o inventário do projeto PRODER fizemos algumas observações e ainda temos algum trabalho para fazer, mas é uma variedade imensa. Claro que se queremos preservar zonas de
para que sejam produtivas de cogumelos, também temos que evitar o sobrepastoreio, ou seja, o pisoteio é muito importante. Ou seja, ao compactarmos o solo, vamos impedir que os fungos micorrízicos se desenvolvam, que se instalem, e por isso devemos sempre ter em atenção que não deveríamos manter a carga do gado estática no local durante muito tempo. E também é preciso terem atenção que o micélio que liga, o micélio do fungo associado às árvores, estende-se não só mesmo perto das raízes, mas numa área que circunda normalmente toda a copa, ou seja, na área da copa da árvore, por baixo está tudo colonizado com fungos ectomicorrízicos. E, portanto, ao fazermos gradagens, seja para controlar a vegetação, ou seja para fazer plantações, deveríamos ter sempre em consideração que nunca devemos atingir a copa das árvores, pelo menos, e até deveríamos deixar mais do que o círculo à volta da copa das árvores, pelo menos mais 1 metro ou 2, para proteger a árvore e para, ao mesmo tempo, manter o inóculo do fungo no solo. E também temos de ter em consideração que as árvores são a fonte de nutrientes do fungo e, portanto, ao fazermos podas, temos que ter em consideração que quanto mais, se fizermos podas muito excessivas, vamos roubar a energia disponível que as plantas poderão fornecer aos fungos associados. E, portanto, se nós estamos a pensar se nós pensarmos, por exemplo, que queremos ter boletos, então, como são exigentes em nutrientes, convém que as podas sejam moderadas, mesmo bastante moderadas. Também, e como já tinha dito há bocado, há sempre a possibilidade de pensarmos em alguns fungos que não são micorrízicos, mas que são decompositores e que também têm valor como valor comercial, e produzirmos a partir dos próprios resíduos florestais. Claro que isto só é possível quando não há problemas fitossanitários no local. E também, como já referi, promover sempre, antes de pensarmos em fazer uma instalação, uma plantação, pensar se não podemos recorrer à regeneração natural. Isto porque a própria regeneração natural tem uma grande vantagem em termos de associação logo com os fungos que já estão no local, fungos micorrízicos adequados. De qualquer modo, quando não temos mesmo hipótese de manter a nossa floresta ou de guardar portanto, a fonte de inóculo natural, podemos sempre pensar em recorrer a inóculos comerciais. A inoculação artificial, em grande escala, é principalmente realizada para as plantas agrícolas que já é possível adquirir vários inoculantes comerciais com esporos e vesículas e também fragmentos das próprias raízes com o fungo. As espécies que são normalmente vendidas são gomos ou também a gigaspora. Muitas vezes estes inóculos comerciais têm também, estes inóculos de endomicorrízas têm também misturados alguns fungos ectomicorrízicos. Então, são também misturados alguns esporos inicial de pisolitos, rhizopógon, scleroderma, que são fungos que são pioneiros, portanto, que aparecem muitas vezes ainda nos próprios viveiros, que estabelecem simbiose com os viveiros, e que são muito usados, e como têm uma grande produção de esporos, portanto, os cogumelos em si são quase só, transformam-se todos em esporos,
têm uma facilidade de se usar como inóculos artificiais. No entanto, estas espécies têm pouco interesse em termos de comestibilidade, são usados para melhorar a nutrição das plantas. E quando nós pensamos em termos de produção de cogumelos comestíveis, ou com interesse comercial, então é mais adequado recorrermos à aquisição de plantas micorrizadas em viveiro. Portanto, poderemos adquirir plantas micorrizadas em viveiro com lactários deliciosos, por exemplo, ou com lactários sanguíferos, ou com um tuber monosporo e também agora, recentemente, com um tuber borscht, por exemplo. Durante a inoculação, portanto, há outra forma ainda de adquirir inóculos, é através da aplicação direta em plantas adultas com esporos de boletes éreos ou de boletes edúlicos, ou às vezes uma mistura de várias espécies de boletes. Este tipo de prática não é muito fácil de acompanhar o sucesso, ou seja, é muitas vezes difícil de provar ou demonstrar que o facto de terem sido aplicados esses esporos nas plantas adultas foi o que causou o aparecimento de boletos nesse local, isto porque a maior parte das florestas, quando já está no estado adulto, mais cedo ou mais tarde vai ter produção de boletos. E por isso, de qualquer modo, há algumas indicações de que a aplicação de esporos poderá aumentar as áreas produtivas ou produtoras de boletos. E, portanto, cheguei ao fim da minha apresentação. Portanto, agora podemos começar a falar, a fazer uma discussão. Obrigada. Se tiverem aqui algo, sim, claro, também pode responder. Então, podemos ir invertirmos a ver as microfones. Eu tenho uma pergunta. Eu fiz uma instalação, eu percebi agora que era um tomate, tinha massa com o lactário, e tive o conhecimento de uma organização florestal. E optamos por fazer a instalação com uma planta micorrizada e outra planta normal. Uma sim, uma não. Sim. Sim, porque as plantas micorrizadas são mais caras. Sim, essa foi uma das justificações, mas só é só para criar esta dúvida. As outras plantas, para aquilo que foi entendido, posteriormente não iriam ficar micorrizadas. Mais ou menos quanto tempo é que isso poderá demorar até se poder considerar a planta já micorrizada? Pode haver alastramento do micel do fungo por duas formas. Ou por contacto direto das hifas, ou seja, essas hifas que estão nessas plantas podem ir colonizando solo e ir ao encontro das plantas, das raízes da outra planta que está ao lado. Mas acho pouco provável, assim, em poucos anos isso acontecer, porque os companheiros devem ter pelo menos uns de distância. Colocamos 6 por 6. 6. Pois, portanto, aí acho pouco provável. O que é que vai acontecer? É que o lactários deliciosos é uma espécie, e por isso tem bastante sucesso na inoculação do viveiro e a instalação de plantações, porque ele é muito rápido a produzir cogumelos carpófilos. Em princípio, o que está estimado, ou está estudado, é que daqui a uns 4 anos já deve ter produção de lactários. Portanto, quer dizer, daqui a 4 anos, os primeiros lactários que nascerem e que frutificarem vão produzir esporos e vão polinizar as plantas à volta. Portanto, e se calhar até os outros pinheiros que não estavam inoculados também já têm micorridas. Porquê? Porque se calhar à volta, não muito longe, há de haver lactários deliciosos, se houver pinheiros nas imediações. E esses, todos os outonos, há imensos lactários que frutificam e que têm esporos que são transportados pelo ar. Portanto, de certeza que vai ter as plantas todas inoculadas mais cedo ou mais tarde.
Portanto, não vai ser só, mesmo só pelas raízes também é possível, isso também acontece, só que aí as árvores estão um bocadinho afastadas. Mas lá está, imagino que entre essas duas árvores há um arbusto a crescer. Então aí é muito provável que esses lactários consiga chegar à outra planta. Porquê? Porque vai colonizar esse arbusto e vai passando para a planta seguinte. E já, outra coisa que pode fazer é um esporal quando tiver as primeiras produções, tirar os capófios, né? E fazer tipo caldo de esporão. Eu não estou a ouvir. Fazer tipo, sou bem surdo. Pois eu também está a ouvir mal. Fazer tipo caldo de esporão. Professora Filomena, se calhar se chegasse um bocadinho ao pé do microfone. Pois, porque vai ter microfone, vocês Não. A gente só se for isso. Mas tem que ser, porque senão online não se ouve. Online não se ouve, exatamente. O quê? Caldo de esporão. Mas o que é que é Aproveitar os capófaros e fazer mais tarde. Sim. Essa era outra questão que eu ia colocar. Sim, claro. Mais tarde se pode fazer com a planta já instalada a microrização mesmo de pós. Isso é uma das coisas que eu ultimamente temos estado a experimentar em zonas onde não queremos fazer grandes intervenções, que é o que eu tenho estado a recomendar aos proprietários florestais para fazerem um pouco isso, que é fazem o primeiro diagnóstico do que é que têm, de quais são as espécies importantes e com valor comercial que têm naquele sítio. E dessas, no outono seguinte, apanham-nas, colhem-nas, fazem uma espécie de uma pilha de matéria orgânica e juntam com esses cogumelos o mais maduros possível. Quer dizer, porque os cogumelos, quando estão ainda quase com o chapéu fechado, ainda não têm os esporos maduros. Portanto, convém que seja já cogumelos já um bocadinho podres. Misturam isso com essa matéria orgânica e depois usam essa matéria orgânica para fazer tipo mulching à volta das árvores. Portanto, isso acho que é a forma mais correta de fazer inoculação com as espécies que nos interessam e ao mesmo tempo não estamos a fazer competição com as espécies que vêm de fora, porque já estamos a usar aqueles indivíduos que já vivem ali naquele sítio e que até estão mais adaptados às condições do local. Mas sim, portanto, poderá fazer isto se calhar no próximo outono, já pode ali nas imediações procurar cogumelos lactários nos pinhais à volta e aumentar assim o inóculo do local. Temos aqui algumas questões online. Há uma questão que é: atualmente, se pretendêssemos comprar micorrizas ou esporos, quais as entidades que estão habilitadas a tal? Micorrizas com esporos. Ou esporos. Habilitadas. A questão está colocada assim. Pois, não... Aqui em termos comerciais, há pastilhas que estão a ser vendidas e comercializadas. Não, pois, Mas a há questão é empresas quais as entidades habilitadas, é porque nós não temos, no momento, em Portugal, um sistema de habilitação de empresas para a produção de binóculos com os micorrízicos. Portanto, há empresas que produzem, não há muitas, há algumas, mas não há, ou seja, o que há é a certificação de viveiristas, há uma série de validações, mas parte da produção dos binóculos não está ainda, só há uma área que está a ser validada em termos mesmo de certificação, que é mais os binóculos para de bactérias auxiliares, portanto os risóbios e outras bactérias usadas na fixação de solo, na parte agrícola. Portanto, em termos dos binóculos florestais, não certificação. Ok, e a mesma questão para plantas já micorrizadas? Também não há. Portanto, não há certificação, não há. Onde é que adquiriu os tais pinheiros? Onde? Sim.
Quem tratou do processo foi a Organização Florestal Atlantis, que está instalada em Cantareira, não sei se conhece, que é uma organização de produtores florestais. Eu não sou produtor florestal, sou um curioso. Tinha um terreno e fiz aqui alguma formação na agrária e há uns anos levantou-se-me esta curiosidade, portanto agora quis fazer uma instalação e portanto essa organização comprou em Espanha. Porque em Portugal tivemos muita dificuldade em conseguir adquirir plantas. Em Portugal o problema é que, por exemplo, os espanhóis têm um serviço ou um sistema de certificação de plantas micorrizadas. O equivalente ao Instituto do Trabalho, o INIA espanhol, tem um sistema de certificação das plantas micorrizadas. Nós não temos. Não. Portanto, por isso, muitas vezes é mais seguro adquirir plantas. Mas é assim, em termos de certificação, é complicado. Queres falar? Pode-se falar. Enfim, há empresas a nível nacional que já estão a vender pastilhas com micorrizas, essencialmente dos poros das bolos, etc. Portanto, já estão a ser vendidos, certo? Portanto, isso trajectam micorrizas. Sim, mas não foi isso. A pergunta não era isso, era se havia certificação. Sim, se havia empresas habilitadas a vender. Sim, eu há, por exemplo, empresas que nós vimos agora apresentarem produtos no Congresso dos Pequenos Produtos, como o Belverde. Por exemplo, a solução apresentada ali, eu acho que não faz sentido. O ir procurar, e eu acho que isso é grave, e por isso quero o ir procurar plantas micorrizadas em Espanha tem a ver mais connosco do que ir à França, porque em França não tem a ver connosco nem as plantas, nem os laboratórios. Eu não disse plantas. Mas nem os laboratórios. O inóculo também não. O inóculo, porque nós temos condições climáticas muito diferentes daquelas que estão em França. Mas as espécies estão e funcionam. Há situações onde funciona. Então, se calhar mais... Eu pessoalmente, eu não percebo um bocadinho disto, mas não sou expert. Agora, uma coisa é certa, relativamente a algumas coisas que foram ditas, eu percebo perfeitamente e até concordo, por causa de dinamizarmos as espécies micorrízicas existentes, que têm uma maior resistência, maior capacidade de resiliência até aos locais e à vegetação autóctone. Agora, se pensarmos em situações que na floresta, e nós sabemos o que é que costuma fazer-se na floresta quando se abate um pinhal que tem 50 ou 60 anos, abate-se, não se está a pensar minimamente a deixar lá uma árvore. Abate-se tudo. E depois, pior ainda do que abater tudo, é ir ao solo e revolvê-lo todo. Sim. Ora, isso é um desastre completo para a coisa. Mas, há zonas onde tradicionalmente, aqui nas zonas, até aqui na nossa beira litoral, os incêndios, e para proteger os incêndios faz-se outra atrocidade, que é a vegetação, as urzes, e outras que identificou, todas essas espécies arbustivas e arbóreas de pequeno porte, que estão a garantir a translocação desse micélio entre as espécies e para a árvore nobre, que pode ser o pinheiro, ou pode ser outra qualquer, ou castanheiro, ou outra coisa qualquer, e destrói-se tudo, porque destrói-se nas operações florestais, nas movimentações do solo. É uma catástrofe, nos anos seguintes, pouco solo. Sim, mas aí é porque o objetivo pois, mas só que, eu sei, mas pode acontecer no agricultor, como aqui o caso, que quer fazer isso e quer induzir e proteger inclusivamente as árvores novas, porque eu posso estar num pinhal
que a maior parte das pessoas não avalia, mas um pinhal com 60 anos já tem árvores com graves problemas fitossanitários associados a raízes de espécies que, se lá cair árvores jovens, que são pelones muitas vezes, e que eu costumo dizer que são Cristiano Ronaldos da floresta, mas se não são bem adaptadas, e essa situação acontece, que trazem e depois não se adaptam ali. Mas se elas tiverem, se eu pegar em plantas e as micorrizar logo, de imediato, elas à partida têm um ganho. Agora, pode-se micorrizar à partida com mais do que uma espécie. Portanto, as misturas, eu concordo mais. Que eu posso ir buscar, e inclusivamente ir buscar aos arbustos por causa às micorrizas arbusculares, porque na primeira fase elas são muito importantes para a proteção, inclusivamente fitossanitária da planta, e nos ganhos futuros florestais. Mas pronto, eu não queria estar vocês querem avançar, tudo bem, mas acho que a mensagem que passou, eu até concordo com ela, mas relativamente, por exemplo, à implantação, imagino que estamos a falar, e está muito na versão da floresta, mas, por exemplo, se formos para a floresta, mas se tiver a ver com os castanheiros, com as nogueiras, com as aveleiras, que é um bocadinho mais já a minha área de coisa, eu acho fundamental a inoculação logo à partida, porque nós temos associado muitos fungos nefastos da tinta e outros, e podemos proteger as plantas disso. Agora, eu percebo perfeitamente... Não, mas isso depende. Se você já tem fitóftora no solo... Pois, é que na maior parte dos sítios tem. Mas eu estava a dizer, tudo depende do equilíbrio que tem na floresta. Exato. Ok. Porque assim, por isso é que eu percebo. Se tem um solo que tem tinta, aí faz todo o sentido plantar árvores micorrizadas, porque elas também estão mais protegidas contra a tinta. Agora, se não tem esses problemas todos, e até tem produção de uma espécie importante, o facto de estar a pôr lá outra espécie não é nada benéfico. Está a perceber? É mais isso. Agora, por exemplo, isso do corte de raso, isto tudo tem a ver com qual é o interesse. Se o interesse é... Mas mesmo em termos económicos, é possível explorar uma floresta e fazer cortes, só que em vez de fazer um corte raso de uma grande dimensão, faz às tiras intercaladas, então deixa uma parte que vai servir de novo para a próxima geração. Portanto, é só uma questão, eu acho que não é preciso mudar muito o pensamento para conseguirmos beneficiar, ou seja, não continuarmos sempre a manter os mesmos erros. Sim. Acho que é um pouco isso. Eu só queria chegar aí, que é, antes de fazermos seja o que for na floresta, ou uma floresta demora muito tempo a crescer, o melhor é pensarmos bem o que é que vamos fazer. É mais essa a minha mensagem. Eu percebo. Então, vamos passar às questões relativamente. Não sei se tem mais questões. Sim. Mas posso só dizer uma coisa? Sim, pode. Tira a máscara, se faz favor, não se ouve nada. Mas olha, já vou falar aqui com isso. Não, mas nós também queremos ouvir. Ok. É assim, relativamente à questão que o Filipe colocou, e como estamos numa escola agrária, não podia deixar de dizer que legalmente já não é possível fazer, não é permitido por lei fazer a subida ao fazer cabir o terreno, e queria dizer que gostaria de dizer que uma das coisas que levou a isso, a justificação, foi exatamente um trabalho feito aqui na escola, por alunos em que mostraram, e se comparou o crescimento das plantas, não se ganhou nada no crescimento das plantas com a tal subiva, e se perdeu muito em termos de matéria orgânica, portanto, que chegava às toneladas. Portanto, isso foi um suporte, uma justificação para perante as pessoas, perante a comunidade, justificar o proibir a realização dessas surribas. Vai-me dizer, mas continuam a fazer, porque é quase impossível fiscalizar todos. Outra coisa que não queria deixar de dizer relativamente ao castanheiro e ao problema da fitóftora, né? Portanto, também com a Helena Machado e com também alunos aqui da escola,
já foi feito até ensaios, levar plantas micorrizadas, até o pisolitos, portanto, a planta com pisolitos. O pisolitos tem um efeito benéfico, portanto, contraria o desenvolvimento da fitófita. A planta fica mais protegida relativamente ao ataque da tinta de castanheira. Portanto, só queria dar essa informação. E o que eu estava a dizer é exatamente isso. Se eu pegar em plantas micorrizadas, eu estou a proteger. Sim, eu sei. Nós estamos todos em sintonia. Eu sei. Só que eu acho que também, às vezes, é um bocadinho como. Não se pode é olhar. tão bom, vamos E vamos, exatamente. Isso é Exatamente. É tão bom, tem que ser usado com parcimónia. Isso é que é. Sim. E nos momentos. É por isso é que eu às vezes. Não sempre nem nunca, mas pode. E é um pouco por isso que eu às vezes não tento espalhar. Porquê? Porque as pessoas não tentam sempre ir para o caminho mais fácil. Exatamente. E então o mais fácil é, onde é que eu tenho aí um comprimido mágico para aplicar, vai tudo ficar bom. E não pode ser assim, não é? Temos que olhar primeiro para a floresta e fazer uma intervenção direcionada. Depende um bocado do problema e o que é que queremos obter. Então, qual era a pergunta? A seguinte é, caso pretenda uma reconversão de um terreno de eucalipto numa outra espécie, onde desse para aliar a floresta com a produção de cogumelos, melhor será adquirir, a planta já micorrizada ou inocular artificialmente o solo. O que é que tem para pôr a seguir ao eucalipto? Como? Não percebi. Qual é a espécie que É para pôr depois de ter tido eucalipto. Sim, querem converter noutra espécie, mas não indicam a espécie. Portanto, não dizem qual é a espécie, dizem para se vale a pena usar plantas inoculadas depois de ter tido eucalipto. Se será melhor adquirir a planta já micorrizada ou inocular artificialmente o solo. E qual é que será, em termos de custo, mais barato e mais rápido? Isso é uma pergunta muito complicada. Isso o melhor é mandar um e-mail que depois mais resposta por escrito. Vais falar no meio dela. Outra questão é, existem análises a fazer ao solo para saber se já existem micorrizas naquele local ou só pela análise ocular? Depende das micorrizas. Para as endomicorrizas é possível fazer análises, observar, fazer pesquisa no solo para ver se tem esporos, que são esporos grandes, que fazem que as espécies, por exemplo, a gigaspora e o glomus, fazem uns esporos que são visíveis. Então é possível detectá-los no solo. Para as endo. Para as ecto, não é possível fazer isso. E também não é possível, tipo, fazer um teste de ADN, extrair e ver se está lá o micélio. O que nós fazemos podemos ver observar plantas que estejam nesse solo, ver se as raízes estão ou não micorrizadas com esses fundos. Portanto, não há nenhum teste de, tipo, fazer uma extração do solo e dizer qual é a espécie que está lá. Isso não há. Não quer dizer que não haja no futuro. Mas depois já não há. Há qualquer presença de micorrizas entre árvores, arbustos de áreas palustres, aquáticas e fungos? Áreas ribeirinhas ou palustres, lacustres, aquáticas? É a questão. Se há micorrizas nessas áreas? Sim, se há presença de micorrizas nessas áreas. Agora, nas árvores, depende um bocado, o facto de serem árvores ribícolas, portanto, das beiras depois depende um bocado de qual em que local é que estão, se estão já mesmo muito inundadas ou não, porque normalmente as micorrizas não gostam muito de solos completamente encharcados, mas as espécies que são características de zonas ribeirinhas também têm micorrizas e até têm mais, eu já há bocado mostrei, têm endomicorrizas também, muitas vezes. Podem ter menos quantidade de micorrização quando estão já numa situação de alagamento. Mas isso tem a ver com a falta de oxigênio. A doutora Teresa falou em apanhar fungos este ano, colocar numa mistura de manta morta e lançar ao solo junto das árvores.
Não percebi muito bem. Devemos apanhar, fazer a mistura e lançar logo? Pode explicar novamente, se faz favor? Sim, este ano no outono, quando houver cogumelos. Portanto, primeiro de tudo, para apanhar esses cogumelos é preciso ter um mínimo noção do que é que estão a colher, porque há sempre a possibilidade de estarem a colher fungos que são fitopatogénicos, ou seja, que vão causar ainda aumentar, por exemplo, se estiverem a apanhar a milária, é uma desgraça total. Por isso, é preciso saber minimamente o que é que estão a colher. Essa é logo a primeira questão. Então, existe assim um bocadinho... lá está, a gente não pode dizer coisas genéricas. Mas no outono, imaginem que têm como objetivo, por exemplo, produzir lactários. Lactários é uma coisa fácil de identificar. Fácil, entre aspas. Portanto, podem apanhar esses lactários no próximo outono, fazer a mistura e aplicar ainda nesse mesmo outono. Tipo, passado uma semana, ou pode ser logo. Na verdade, é a mesma coisa que levar os cogumelos e pôr-nos à volta de outra árvore. Vai dar o mesmo efeito. E deixar-nos ali a deixar os poros. Não há mais questões neste momento, só estão a pedir o seu contacto. O seu contacto de e-mail. Está bem. Quer que eu diga agora? Se puder dizer para escrever. Helena. Com letra pequena, não é? Diga. Com letra pequena. Sim. Helena, ponto, Machado, arroba, inav.pt. Ok. Obrigada. Vou explicar aqui. Então vamos ver. Não pode ser. Eu vou passar. É melhor, não é? Eu vou jogar. Tá bom. Desligar o computador. A pessoa não tem no computador, não é? Ou não? A tela não vai ser transmitida ali? Então, pode ajudar. Sim, não. Depois eu ia que eu entendi. Não, ali a gente tira tudo e vai. Sim, é isso. Você terá agora. Agora não. Só se vocês querem entender. Ora bem, então, agora já se ouve, certo? Sim. Então, nós temos agora aqui para vos mostrar que temos fungos micorrízicos lactários a crescer em meio sólido, meio da galha e em meio líquido. Portanto, isto é um inóculo que nós fazemos crescer, portanto, primeiro em meio sólido para ele se multiplicar e aqui em meio líquido. Portanto, isto é tudo Portanto, neste caso, temos um ensaio feito por uma aluna de biotecnologia, neste momento, em que vemos análise do crescimento do inóculo nas diferentes. Quem é que está mais aí? Essa era mostra aqui, mostra ali. Ok, aqui tem o crescimento em diâmetro das placas e aqui tem o crescimento do fungo em meio líquido. Okay? Portanto, este em meio líquido é o que nós utilizamos para inocular o substrato. Okay? Portanto, depois quando seguirem podem ver. Depois, o que é o substrato? É a terra ou é a planta? O substrato é o que nós, é o local onde vai ser colocada a planta. Okay? Portanto, nós temos aqui diversas plantas, temos madrinheiros, temos sobreiros e pinheiros, que podem ser inoculados com diferentes espécies. Depois, temos aqui, por exemplo, o carvalho. Este carvalho, portanto, é uma planta de
viveiro, portanto está em condições de ser plantada. Não dá baixadinha. Okay. Está em condições de ser plantada e aquilo que devem ver é o seguinte, portanto temos esta planta, o diâmetro aqui, o colo está são, portanto não tem qualquer problema, porque as podridões a nível da raiz vão-se imediatamente refletir a nível do colo, aqui, desta parte, está são. Por outro lado, vocês veem uma quantidade enorme de micélio, que é isto branco que estão a ver à volta, que são as hifas. Uma das questões e uma dúvida que podem ter é, mas isto são hifas patogénicas, isto branco. As hifas brancas que estão aqui a ver são o micélio e uma dúvida que as pessoas podem ter, mas isto é bom? É micélio bom? É um fungo micorrízico ou é patogénico? Há uma coisa que eu basta olhar para este colo, já sei que é bom, né? Porque uma planta, isto já está aqui há tempo a mais, já devia estar no campo, não foi, tem que ir para a próxima campanha, mas há uma coisa que é muito importante, é cheirar. E quando a gente cheira, se fosse patogénico, o que ele ia estar a fazer era uma podridão, ia ser um saprófita. E o que é cheirar? Podre, ok? E isto não, cheira bem. Portanto, é uma forma da gente distinguir a planta se está em condições ou não. Ok. Agora, o que é que nós podemos ter aqui? Portanto, este aqui, neste caso, vamos ter micorrizas diferentes. Em todos eles os casos são ectomicorrizas. Portanto, neste caso foi inoculado com boletos. Neste caso aqui, o meu madrinheiro foi inoculado com tuberboshi, portanto vai produzir as trufas, ok? Portanto, nós vamos ver, e ali, naquele caso, foi inoculado com lactais deliciosos. Portanto, veem, naquele caso... Vai para cá agora? Pois é, eu não vou conseguir encontrar. Foi ali. Já foi. Quer dizer, neste... Ela está mexendo. Não, se queres põe outra grande. A imagem grande. Vou ali para ver. Espera, ela disse que ela vai mostrar aqui. Sim, essa aqui. Corre, vai mostrar. Isso que eu estou segurando. Querias que eu pusesse este. Ah, não. Já tô craque. Pior foi quando eu cheguei, agora estou bem demais. Ora bem, aqui... É por isso que aquelas cepas são muito mais fáceis de ver. Não sei imensas fluidez. Aqui vê-se bem o micélio, não é? Mas não estou a ver aqui. Portanto, na verdade, aqui a única coisa que eu consigo ver bem, desculpem lá, é que isto foi inoculado com lactários. E a Filomena já mostrou e como é que é o micélio de lactários. É a cor de laranja. Não viram? Não, estava a ver lá, ali nas caixas, nas culturas. Mas pronto, mas aqui embaixo conseguem ver. Não sei, estão a ver aqui. Tenho que encostar lá mais à Sim, se calhar é aqui. Isso. Aqui assim. Está ótimo. O micélio completamente. Aqui vê-se bem o micélio cor de laranja. Aqui na parte de baixo. Eu não estava a conseguir era mostrar ali uma micorriza mesmo. Sim, mas é que ela fez batota. Ela fez batota, porque ela está a mostrar uma micorriza de medronheiro. E essas são mais fáceis, porque como veem ali como são, com aquela forma de cruz, é mais fácil. Mas pronto, estas também devem ser fáceis, sim, são dicotómicas. No caso do pinheiro, a raiz faz assim umas... Portanto, uma dicotomia. Também devia ser fácil, mas eu não estava a ver. Vocês
vocês veem as pontas inchadas, ok? Portanto, veem as pontas das raízes inchadas, estão a ver inchadas, e aquele tipo que faz ali a forma cruciforme. Portanto, isto são típicas micorrizas do medronheiro. Okay? Portanto, neste caso é com o tuberbosch. Isto que estão a ver ali, grande, branco, é os perlite, portanto é uma coisa muito pequenina. Mas mesmo a olho nu consegue-se ver. Deixa eu ver agora. Olhem aqui outra também. Estão a ver? Portanto, ela está cheia de micorrizas. Eu penso que se vocês, quando passarem aqui, mesmo o olho não conseguem ver, temos aqui os laterais que estão, e aqui podem ver mesmo o olho nu. Vamos tentar ver isso. Bem, quase. Então, não se consegue ver. Eu não vou ver onde é que elas estão. Ou seja, vês o inicial e vês perfeitamente. Mas as raízes, sabes que tínhamos que destruir um bocadinho, não precisamos estar a destruí-la. Aqui assim, isto aqui é de certeza de micorrizas. Queres que ponha o dedo? Pois não, tu é que tens que mexer até desde o dedo. Não, eu acho que outra coisa que é engraçada, isto que estamos a usar aqui, olha ali uma raiz não micorrizada. Esse branquinha sem. Esta vez que está micorrizada, vê-se o inicial exterior. Olha aquela pontinha, vê-se bem, mas é difícil de perceber. É assim, é muito mais fácil ver as fotos que já estavam feitas. E a dificuldade ali é a câmara que está, porque a pessoa, se estiver a observar diretamente na lupa, detenta e vê o campo. E ali está, olha para cima, olha para baixo, vai-se mexer ali um bocadinho para ter noção. Isso é verdade. Esta aqui tem essa vantagem de, pelo menos, podemos esperar. O microfone, quem é que está? Mas aqui vê-se perfeitamente o inicial exterior, a rede artiga, vê-se que cobre toda a raiz. Uma das coisas engraçadas, quando não se que é completamente diferente das raízes, os pelos radiculares são todos do mesmo tamanho e as hifas são todas de tamanhos diferentes. E isso nunca distingue, portanto é fácil. E ali o que vemos são hifas exteriores. Que é mais fácil de ver. Olha tão bonita. Que é mais fácil de ver aqui, talvez, porque nós não vemos ali. Já são ainda fresquinhas, acabadinhas de formar, ou seja, a pontinha da raiz. Mas essas não são capazes de ver. Portanto, aqui é tipo, é tal de perceber bosch e que se trata muito exclusivo. E há uma coisa, porque a gente, isto a olho não vê-se. Temos que conseguir ver. Há uma coisa que é importante. Não está azul. A gente olha, vê aqui já está no limite. Uma coisa gira, perigoso. Esta pode estar bem, não está. Já vi outros braços já. O zoom Mas vai o que é mais que eu rápido. observo? Primeiro, ela está suspensa. Ela quer mostrar ali agora? Se ela Mostra o não zoom. estivesse suspensa, vê-se raízes aqui. Ok? Portanto, muitas vezes, nós vimos por aí. Portanto, ela está suspensa. O sistema radicular está bom, não está enrolado. Ok, primeiro fator. Vê-se que tem fungos. E outra coisa importante, numa planta que não tem
micorrizas, aquilo que ela faz é desenvolver a raiz, porque ela vai ter que viver sozinha. E quando ela tem fungos micorrízicos, o que ela vai fazer é fazer garagens. Garagens para quê? Para se associar com os fungos. Para os fungos entrarem, para fazer isto. Porque ela, em vez de ter que crescer sozinha, ela vai deixar entrar fungos, que vão ser eles, que vão procurar os nutrientes e a água. Portanto, a gente não vai ver raízes grandes, vê raízes pequeninas e divididas. Okay? Portanto, isso é sempre um sinal da micorriza. Okay? Portanto, mas isto até... Professora, podia mostrar aqui. Mas aquilo ali, chegaram a mostrar? Sim. Pronto, isto aqui é um bocado... as raízes direitas... Se calhar tem que afastar um bocadinho. Um bocadinho só. Isso. Aí. Aqui vê-se que não tem a poda aérea do sistema radicular, o sistema radicular não está enrolado, ok? Portanto, isto tem a ver com a qualidade da planta também. Mostrar? Quero falar sobre isso. Isto aqui é uma micorriza de medronheiro com tuberculose. Só um minutinho, professor. E aqui o que se nota muito bem é a formação, esta tal formação crucifónia, quer dizer, em vez de ela fazer crescer, ela vai desenvolver isto exatamente para a entrada dos fungos micorrízicos. E cá está esta largura muito maior. Portanto, é típica. É ali o fungo, o micélio exterior. Olha, brutal, não é? Portanto, a quantidade de micélio exterior. É o branco, não é? E o branco, exatamente. Mas... Tem aqui o micélio exterior. As raízes estão todas cobertas por micélio. Portanto, é o tal magro. Mas estão a ver aqui a estrutura aqui da raiz. Isto aqui, ó. É um carvalho. Já não é como a do medronheiro. Já não tem aquela estrutura. Aqui já é uma ramificação. Cada espécie tem reais de forma. Cada associação, assim, nos pinheiros, nas coníferas, normalmente fazem estruturas dicotómicas. Cada raiz, cada ponta de raiz dá. Mas depois, às vezes, faz corais, quase, estruturas paralelas de várias ramificações. Depois, a maior parte são estruturas monopodiais, que é como estas, que tem, pronto, é uma raiz, no fundo era só uma raiz simples, e depois tem ramificações. E depois tem o medronheiro que faz aquela estrutura giríssima, que é em cruz mesmo. Mas neste caso a micorriza é a mesma, o fungo é o mesmo? Não. Só diferente? Não, mas o que estipula ou que define é o hospedeiro. O hospedeiro é que faz a morfologia externa da micorriza. Por causa... Ele vai crescer para adaptar à aptidão do agente que o ajuda também. Sim. E aumentar o espaço de interface entre... Sim. Mas também está relacionado com a própria raiz do hospedeiro. A tipologia da raiz do hospedeiro vai definir as formas que aí aparecem. Então, e o facto da raiz não ter que ir tão está micorrizada, não pode trazer problemas de suporte? Ela vai. Não é tão isso. Então, Isso aqui... posso? É assim, as árvores têm dois tipos de raízes diferentes. Okay. Tem umas raízes que são leñosas, cuja função é suporte. Okay. Vão suportar a biomassa, é a madeira no fundo. Okay? Função de suporte. Depois vão ter raízes finas, cuja função é absorver água e nutrientes. E são essas finas que vão ter as micorrizas. Okay? Portanto, as de suporte, elas, se a gente puser esta planta, baixá-la no campo, ela vai por aí abaixo, em primeiro lugar. Portanto, porque ela geneticamente sabe que só sobrevive se tiver uma raiz profunda e se for o mais abaixo possível. E só não vai se o terreno for muito compacto, então fica cá por cima. Mas as raízes, portanto, são dois tipos completamente distintos. Mas outra coisa que nós já sabemos hoje é que antigamente tínhamos a ideia que as raízes finas estavam essencialmente só à superfície
E o que faria também mais sentido tem a ver com o turnover dos nutrientes, portanto as plantas caem, decompõem, deixam os nutrientes, e portanto elas vão absorver os nutrientes. Mas hoje já sabemos que mesmo uma raiz grossa pode chegar a uma determinada profundidade e porque há argila, porque há água, ela imediatamente forma a raiz fina que vai ter a função de absorver pelos pelos radiculares essa água e esses nutrientes e levar à planta. Portanto, já foram encontrados, mesmo em raízes profundas, essas raízes finas. Mas aí não se encontram tanto. Quase que se percebe que aquilo ainda está, ainda está no início. A colonização daquela raizinha que vocês estão a ver ali. Aquilo, vê-se mesmo que o manto ainda só está assim na ponta. Ainda é o início da microbiota. Qual é outra vantagem, tal bocado, por causa da gente encontrar os fungos no senhor? Por exemplo, estes fungos que estão aqui, eles estão a ser cultivados, já agora, para melhorarmos o crescimento e depois a interação com a planta, adicionamos flavonoides. E estamos a testar diferentes tipos de flavonoides. E como tudo na vida, há uma coisa que é ótima e depois, a partir de certo nível, passa a ser tóxico. Portanto, a gente queremos perceber até onde é ótimo e a partir de onde é tóxico. E então, nós temos aqui testados 3 níveis diferentes de flavonoides para tentar perceber o que é que isso incentiva no crescimento do fungo. Primeiro, no crescimento do fungo em micélio. Evidente, quando passarmos para o meio líquido, a concentração tem que ser menor, porque vai absorver mais rapidamente. E depois daqui é que nós retiramos, este meio tem que ter açúcar, não tem cá a planta, tem que dar o açúcar, retiramos o líquido, diluímos e juntamos ao substrato para micorrizar a planta. E, portanto, aí temos a planta micorrizada em lugar. E, portanto, e já agora, todos estes fungos estão identificados pelo local de origem. Portanto, nós temos fungos aqui que foram apanhados pela Helena Machado em zonas do Monte Sogro, temos outros que vêm, portanto, para cada zona, tentar identificar qual é o tipo de fungo que nós queremos levar. Isso é outro mundo, não? Isso eu não discordo. Agora não se pode dizer, se eu for buscar inóculo, uma mistura de inóculo e inocular as plantas, isso não faz obstáculo que, se aquele solo para onde elas vão tiver lá também inóculo nativo, que vá, existe sempre o risco de maior competição, porque aquelas supostamente estão estudadas, são vendidas com maior capacidade de formar maior expansão de micélio e produzir mais frutificações que se compram e que se vendem, não é? Uns compram e outros vendem, mas não faz obstáculo para que os nativos não possam entrar, porque agora, qual é o ganho? Qual é o ganho do ponto de vista? No meu entender, e era o que estava a dizer, é que se nós tivermos problemas nos solos, onde estamos a instalar plantas, nós com isso estamos a proteger as plantas e a dar mais valia à planta, e mais rapidamente também é conseguir que a planta atinja o seu máximo e depois faça o esplendor da produção. Inóculos. Exatamente. Agora, isto não pode ser visto, e isso eu concordo. Façam assim, que isto é o mundo espantoso. Depois depende também da qualidade dos inóculos. Tem que ser, pois, é isso mesmo, tem que ser observado. E o ideal disto é haver alguém que sabe e que vai dando informação. Porque isto não é chegar ali e tocar, porque se não conhece bem nem sequer os cogumelos, vai buscar uma estrutura fúngica que, isto é bom, e depois vai infectar as plantas rapidamente, dá uma destruição nas plantas jovens. Isto é como tudo, é preciso, assim, não se pode fazer atalhos. Preciso ter cuidado. As coisas mesmo, ou seja... Uma pergunta, já agora, que eu penso que ainda não foi colocada. Nós estamos atualmente a ser colonizados a todos os níveis por espécies invasoras. A nível das aves, a nível dos insetos, agora a boletina e outras situações. O que é que neste momento está a ser feito
pelas entidades fiscalizadoras, é por uma pergunta que eu estou a colocar, sobre a provável importação, através das madeiras, através de outros materiais, através de plantas ornamentais, de fungos, que não pertencem, que não estão de acordo com o nosso clima e que possam vir a prejudicar-nos ao serem disseminados. Existe, ou seja, existe controle de todos os materiais que são importados sofrem um controle de qualidade, ou seja, nós temos mesmo um serviço que faz isso, que faz o controle de organismos que sejam patogénicos, ou seja, que estão há vários níveis de organismos que não têm sequer permissão, ou seja, não podem ser importados, não podem vir no material que é importado. Nós, todas as semanas, recebemos materiais, seja das alfândegas, seja dos aeroportos, para fazerem controle de algumas doenças de quarentena, por exemplo. E já aconteceu detectarem portanto, fungos prejudiciais? Depende, claro que a gente detecta fungos prejudiciais. É que depois há vários níveis. Há aqueles que são mesmo de quarentena, que é todo o material em que seja detectado esse fungo é completamente destruído logo. E depois há também algumas medidas associadas a essa detecção, que têm a ver com a distribuição, por exemplo, se o material foi importado para um viveiro, depois também é preciso destruir todo o material que está no viveiro. Isso depende um bocado da espécie. Isso depende, eu estou a dizer, por exemplo, no caso da Phytophthora ramorum. Portanto, é uma doença de quarentena, o que quer dizer que se nós recebemos alguma amostra, nós podemos meter essa amostra para detectar. Se nós detectarmos a sua presença, todo o material vai ter que ser destruído. E o material do sítio onde ele esteve, portanto, essas plantas que estiveram no local, também vai ter que ser destruído e desinfetado. Mas em termos dos fungos micorrízicos, isso não se passa, ou seja, não vamos detectar se vão ser importados ou não fungos micorrízicos, porque esses não têm problema, mas existem em relação aos fungos patogénicos, sim. O mais problemático são sempre os fungos da área agrícola, portanto, são fungos que causam doenças nas nossas plantas de consumo, portanto, mais. Mas também há os dos viveiros, portanto, como as fitóftoras, por exemplo. No caso de viveiros, no caso de viveiros há fungos associados a resinosas, que depois os viveiros não são o material vegetal é destruído, como os viveiros durante um X período não podem produzir mais resinosas. Mas isso é em relação a outras coisas. Mas também é patogénicos, não tem nada a ver com micorrízas. Não. Pois, em relação às micorrízas, não há nenhuma detecção, não fazemos testes desses. Porque através da raiz da planta ou até da própria terra, podem ser importados espécies, podem vir lá inoculados espécies de fungos que não são detectados à primeira vista, não é? E que depois podem originar problemas graves, vão ser disseminados. Certo? Sim, é por isso é que nós temos o sistema a funcionar, por exemplo, para a detecção de fitóftora. É um caso. É muito comum nós importarmos plantas que poderiam ser potencialmente transmissores de várias espécies de fitóftora, até de algumas que não estejam cá. Por isso é que nós fazemos regularmente, portanto, o INAV trabalha com a DGAV, no sentido de colher amostras nos viveiristas para fazermos inspeções. Mas isso é um campo completamente à parte das micorrízas, porque, a princípio, essas plantas, se trouxerem micorrízas, já não há de ter muito problema com isso. Mas isto, portanto, os fitopatógenos são uma coisa, são uma disciplina que está a evoluir muito rapidamente. E o que isso quer dizer é que, por exemplo, nós todos os anos temos alguns organismos que foram introduzidos às espécies que estão a ser detectadas. Portanto, vamos sempre adicionando uns, ou há uns que saíram porque, entretanto, percebeu-se que não estão a causar problemas e saem dessa lista, mas é dinâmico. Também, no final, também temos que perceber que nós também estamos muito mais dinâmicos do que éramos e, portanto, cada vez o risco
trazer as coisas é cada vez maior. Para aprender dia a dia, não é? Sim, ou seja, nós... Mas sempre um passo atrás. Pois, mas é porque a gente também não pode andar à frente, porque nós não sabemos o que é que vai ser para a gente. A gente gostava de estar à frente, mas não, para isso tínhamos que saber o que é que ia nos causar problemas. Mas pronto. Isso era um bocado como se a gente soubesse que vinha aí o Covid. Tínhamos feito... Começávamos a usar máscara há 3 anos. E assim não tínhamos tido problemas. Mas pronto, é o que podemos fazer. Eu não sei que horas são. Posso só colocar só mais uma pergunta, que é a curiosidade. A diferença de crescimento das plantas entre localizada é significativa? É. E a saúde da planta também é... A saúde também. A saúde é... Sim. Há imensos ensaios. Tanto com plantas que fizeram isso, ou seja, que estudam a nutrição, o crescimento. Normalmente é sempre isso que se mede, que se quantifica em ensaios, com micro-organismos. É o crescimento da planta, ou a parte aérea, a parte radicular. Portanto, há imensos ensaios feitos e validados. O que pode acontecer é não haver... A questão é que a situação muda conforme o par que temos, conforme a planta e o fungo, porque há fungos com mais efeito e há plantas que reagem mais aos fungos micorrízicos. Portanto, ou são mais dependentes, por exemplo, os pinheiros são bastante dependentes, quer dizer que não há pinheiros que não tenham micorrízas. Depois há outras plantas que são menos dependentes, que é quase, a gente até pensava que não faziam micorrízas. Agora começamos a perceber que se calhar não é bem assim, que se calhar têm simbioses com outros organismos que nós não consideramos ainda, ou ainda não estudamos bem. Mas o efeito no crescimento está bem aceito e está documentado. E o efeito contra as doenças também, apesar de que é mais complicado fazer essa validação em termos de ensaios. Porque uma coisa é a gente provar que as micorrizas protegem contra uma planta. Eu, por exemplo, já fizemos esses ensaios de termos uma planta micorrizada e pormos numa situação inoculada com fitóftora e ver se ela não é resistente. Uma coisa é termos uma planta e outra coisa é termos uma floresta. E, primeiro, na floresta, nós não podemos ter lá, quando vamos plantar, a fitóftora já lá está. Pode não estar, não é? Pode crescer, ou seja, podemos já ter a floresta e depois é que foi contaminado. Mas, de qualquer modo, se o objetivo é termos um sítio que está contaminado e queremos ir lá plantar plantas micorrizadas, é melhor do que não estarem micorrizadas, mas não é a garantia de que elas não vão ser atacadas. Em relação à fitopatogenicidade é um bocado mais complicado para validar mas há muitos artigos sobre o assunto e há muitas evidências de que as micorrizas protegem de várias formas. E muitas vezes nem sequer é uma questão física, é uma questão mesmo de compostos que produzem. A segurança dos exudados. Sim, e sincronizam a presença. Mas sim, dá outra coisa. É que, por exemplo, no caso da tinta, uma coisa que a gente sabe é que, independentemente do genótipo da planta, de ser resistente ou menos ou mais resistente, a própria, o habitat também tem um efeito. Quero dizer, uma planta que esteja desnutrida, com falta de nutrientes, é mais quando tem um sistema radicular mal desenvolvido, vai ser muito mais facilmente atacada por fitóftora do que uma, mesmo que seja suscetível à fitóftora, mas que esteja em bom estado sanitário. E então, portanto, se as micorrizas aumentam a nutrição da planta, logo tem um efeito, está provado, pelo menos, ou seja, se a gente estamos melhor alimentados, também somos mais resistentes às doenças. É um bocado também por aí. Bom, não sei. Não mais alguma questão? Não, tá? Não há alguma questão? Não. Quero começar.
espero que tenham gostado. A gente vai fazer, já agora vou anunciar aqui uma coisa. Nós em setembro vamos fazer uma outra sessão sobre as micorrizas, já estão convidados, e em que vamos mostrar uma coisa feita também aqui na escola, os colegas da escola, que é itinerava. Colocámos plantas micorrizadas no campo de Medronheira, na Portela da Serra, em 2017. Passou o incêndio em 2017. Elas estavam em protetores de plásticos, protetores derreteram, elas ficaram queimadas, abrolharam. As que resistiram melhor foram as que estavam micorrizadas. E o ano passado fomos lá no outono recolher raízes. E temos um colega aqui que fez a extração do DNA e ficámos todos muito contentes, que vai então apresentar o trabalho, já ficou convite, em que, pelo DNA, portanto, em termos moleculares, confirmámos que lá estava quer o tuberculose, quer a lactase deliciosa. Isto é a etapa a seguir, portanto, a seguir vamos ver quando é que eles vão produzir cogumelos. Portanto, primeiro inoculamos em fevereiro, confirmámos à saída que estavam inoculados e agora continuam, apesar de ter passado o fogo, passado 3 anos, e, portanto, vamos fazer isso. Aceita o convite? Não tem que Então, damos por encerrado o seminário e agradecemos a todos a presença e muito boa tarde. Obrigada.